eu sou o Moa. Quali, classificação para o GP da Hungria 2023 da Fórmula 1 finalizado. Então no episódio de hoje vamos falar tudo o que aconteceu aí no Q1, no Q2 e no Q3. Então bora lá! Quali para o GP da Hungria, finalizado, como a gente falou, lá no circuito de Hungaroring. Foi emocionante esse quali, viu? Você que assistiu sabe o quanto que foi legal. E eu, né? Vocês sabem, tenho uma tatuagem do patrão, sou fanzaço de Lewis Hamilton e fiquei feliz demais com o resultado final. E a gente vai falar aqui Q1, do Q2 e do Q3. Mas antes vamos falar do formato. A Fórmula 1 testou agora um formato novo de quali. A Fórmula 1 tá testando várias coisas, né? Primeiro começou com aquele quali da Sprint, que não existia. Primeiro, há uns anos, começou com a Sprint Race, né? Que não era tradicional na Fórmula 1. Depois agora começou com um quali. Então tem uma classificação só para sprint. E agora a Fórmula 1 começou, foi o primeiro teste de um quali um pouquinho diferente. E como que foi? Ela testou jogos de pneus diferentes para cada quali, para cada etapa do quali, vamos dizer assim, né? Então Q1, Q2 e Q3. No Q1, todos os pilotos tinham que usar pneus duros, pneus faixa branca. No Q2, todos os 15 pilotos classificados tinham que usar pneus médios, pneus faixa amarela, e os 10 últimos classificados para o Q3 tinham que usar, aí sim, o costumeiro, né? Pneu faixa vermelha, pneus macios, que são os pneus mais rápidos. Então vamos começar falando do Q1. Começamos o Q1 com todos os pilotos, né, com pneu faixa branca, pneus duros. Começamos com surpresa, porque os carros da Alfa Romeo estavam fazendo voltas muito boas. E até que chegou no momento que o Guan Yu Zhou, sim, você não está ouvindo errado, Guan Yu Zhou com a sua Alfa Romeo faz a melhor volta do Q1, 1:18.143, sim, ainda era um tempo alto comparado ao que eles iam chegar, mas lembrando, tava todo mundo de pneu duro, então Guan Yu Zhou fez a volta mais rápida durante um período ali do Q1 e manteve. Guan Yu Zhou ficou em primeiro lugar no Q1. Inacreditável. No final do Q1 teve uma treta, né? Porque todo mundo foi tentar sair ali, abrir aquela última volta. O Hamilton quase não conseguiu abrir uma volta boa, mas acabou dando certo. Só que o George Russell, a equipe acabou soltando ele ali no final também. Ficou um tráfego muito intenso ali. E o George Russell foi penalizado na hora de abrir a sua volta. O Norris saiu cortando todo mundo. Foi uma bagunça, gente. Foi uma bagunça. E o resultado final foi o quê? George Russell eliminado no Q1. Por incrível que parível, a Mercedes, que não tinha tido treinos muito bons. Hamilton tinha reclamado, ele também. Mas a gente não esperava que ficasse no Q1, né? Hamilton conseguiu fazer sua volta, passar para o Q2, mas o George Russell ficou no Q1 e o Toto Wolff não ficou nada feliz com isso. Uma Mercedes fica no Q1. Ainda a gente pode colocar um outro detalhe, que é o Tsunoda, porque nesse GP da Hungria o Daniel Ricciardo está estreando na AlphaTauri no lugar do De Vries, e a gente sabe que toda equipe de Fórmula 1 tem uma competição entre os dois pilotos, né? Um piloto contra o outro das equipes. E o Daniel Ricciardo passou para o Q2 e o Tsunoda ficou no Q1, então ó, Daniel Ricciardo já começa o seu GP de estreia na AlphaTauri, voltando para a Fórmula 1, depois de tomar um pé na bunda da McLaren ano passado. Daniel Ricciardo começa com um quali muito bom e já ganhando do seu companheiro de equipe Tsunoda. E no final, os 5 eliminados no Q1 foram Albon na 16ª, Tsunoda, como a gente comentou, na 17ª, Russell, olha a Mercedes aqui em 18º, o Kevin e o Magnussen em 19º, e quem que ficou em último? O inimigo da última posição, Sargento Logan Sargent em 20º. E agora a gente foi pro Q2, e no Q2 todo mundo trocando sapato, né? Os carros trocando sapatos aí. Saímos do pneu faixa branca, pneus duros, para pneus médios, faixa amarela. O Q2, honestamente, não teve muitas emoções, né? O começo das voltas ali não teve muita emoção. A McLaren estava se mostrando muito bem. O Hamilton também um pouquinho melhor do que o sufoco que foi o Q1, já que o Russell ficou no Q1 com a Mercedes, né? O Hamilton tinha que performar.
E no Q2 o detalhe foi no finalzinho, porque abrindo as últimas voltas ali tivemos uma surpresa. Carlos Sainz eliminado. Carlos Sainz fica no Q2. Surpresa, o Leclerc passou para o Q3 com a Ferrari e a outra Ferrari ficou no Q2. Outro detalhe foram as duas Alpines. Não só uma, né? As duas. Tanto o Ocon quanto o Gasly ficaram também no Q2. E uma outra surpresa, a gente pode dizer, só que não vem sendo tanto surpresa, foi o Stroll, que acabou ficando, já tá perdendo por Fernando Alonso na Aston Martin, vários GPs aí, e acabou perdendo novamente. O Alonso que quase ficou no Q2. Foi uma coisa muito, assim, inacreditável que o Sainz não ficou em 10º e o Alonso não ficou em 11º. E os 5 carros que ficaram no Q2 foram Carlos Sainz na 11ª colocação, Ocon em 12º, que a gente falou, Daniel Ricciardo, né? Não deu para fazer milagre com essa AlphaTauri, né? Na verdade, ótima colocação de largada pro Daniel Ricciardo com a AlphaTauri, já que seu companheiro de equipe está em 17º, que é o Tsunoda. Então, o Ricciardo em 13º, o Stroll, que a gente falou, em 14º, e o Gasly largando em 15º. E aí fomos para o Q3, né? O tão esperado Q3, todo mundo de pneu de sapato vermelho, de pneu faixa vermelha, pneus macios, que é o que a gente está acostumado a ver nos qualis, né? Nas classificações. E os pilotos foram para a pista fazendo voltas, pô, as duas Alfa Romeo, gente. Bottas e Zhou foram pro Q3, foi uma surpresa, sem dúvida nenhuma para todo mundo. As McLarens com Norris e Piastri novamente indo pro Q3 e mostrando pelo segundo GP seguido aí que estão mandando bem depois do pódio do Lando Norris no último GP que a gente teve em Silverstone. Agora estão provando, né? A McLaren tá provando que realmente as alterações no carro vieram para ficar. Lembrando que agora o Piastri também está com as alterações do carro que foram jogadas no carro, foram inseridas no carro do Lando Norris. Então as duas McLarens também foram para esse Q3. E o Q3, primeiras voltas ali normal, né? Verstappen na frente, o Pérez acho que foi o primeiro a abrir a volta, depois Pérez na frente, Guan Yu Zhou volta deletada, Hamilton fazendo até que uma volta boa. E a emoção, como sempre, ficou pro finalzinho, né? A emoção ficou pra última volta. E nas últimas voltas aí, Max Verstappen tava na primeira colocação, pra variar, né? Nesse ano de 2023 ele tá voando, então Max Verstappen tava na primeira colocação. Na hora que o Norris completou a sua volta, ele ficou em segundo e o Piastri tava na terceira colocação. Então a gente falou, nossa, vamos ter um trio ali largando na frente, né? Na primeira e na segunda fila, com novamente, né? Porque em Silverstone a gente teve também Max Verstappen com as duas McLarens. E aí a gente pensou, pô, será que a gente vai ter de novo Verstappen com as duas McLarens largando na frente agora na Hungria? Mas, ninguém contava com o patrão, com 7 vezes campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, que estava vindo numa volta muito boa, fez primeiro e segundo setor muito bem, e para fechar, fez um ótimo terceiro setor. Ele praticamente foi um dos últimos ali que fechou uma volta, e Lewis Hamilton faz a pole position com incríveis 3 milésimos, gente, na frente de Max Verstappen. Inacreditável. Tanto que na hora que foi confirmado, né, a pole position ali do Hamilton, ele não acreditou dentro do carro. Meu, muito legal. O cara é 7 vezes campeão. Fazia 2 anos, a última pole do Lewis Hamilton foi em 2021, naquele ano de disputa contra o Max Verstappen. Então já estava aí, a temporada passada sem vitória, sem pole. Esse ano sem vitória, sem pole também. Já estava por fazer tempo que o Hamilton não tinha uma pole position. E agora com um sabor como se fosse a primeira vez, né? A gente pode dizer assim. Pô, até pareceu que ele se emocionou ali. Depois que ele parou o carro, ele enxugou o olho assim, né? Acho que ele se emocionou um pouco sim. Vibrou muito dentro do carro. Porque, pô, o Russell ficou no Q1. E aí o Hamilton ir e fazer a pole position. Nossa, resultado incrível. E o Hamilton que estava reclamando do carro durante os treinos. E realmente, né, se você for ver, a Mercedes não mandou tão bem assim nos 3 treinos livres que a gente teve. 2 na sexta e um hoje de manhã
no sábado. Então, baita resultado para Mercedes. Pô, eu que sou fã, muito fã do Hamilton, né? Fiquei feliz demais, vibrei na hora do quali ali. Foi como se fosse uma vitória, né? Vamos dizer assim. E estou muito curioso para ver amanhã, 10 horas da manhã no domingo. Eu não perco por nada nesse mundo a largada. Teremos Hamilton largando em primeiro, Max Verstappen largando em segundo. E você que acompanhou a live que a gente fez ontem na sexta-noite do Reaceleração, que a gente jogou com o meu simulador F1 23, fizemos um GP lá da Hungria, eu comentei na live que o formato ali da largada lá na Hungria, o primeiro colocado fica do lado de fora e o segundo colocado do lado de dentro. E a primeira curva para a direita, favorecendo o piloto que está em segundo lugar. Então, vai ter treta na primeira curva e na largada do GP da Hungria entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. A gente sabe, né? O carro da Red Bull é melhor. Mas esses dois têm história para contar. Então não perco por nada essa largada do GP da Hungria. E pra gente fechar, né, vamos falar aqui os 10 primeiros, né? Lewis Hamilton, como a gente falou, pole position, 1:16.609. Max Verstappen, 3, meus amigos, 3 milésimos atrás do Lewis Hamilton. Depois em terceiro, Lando Norris, dobradinha da McLaren. Meu, ó, que resultado para a McLaren, bem demais. Oscar Piastri na quarta colocação. Ó, tem que bater palma de novo, né? Alfa Romeo com o Guan Yu Zhou na quinta colocação. Mega resultado para Alfa Romeo. Leclerc só na sexta colocação, resultado ruim para Ferrari, já que o Sainz ficou no Q2, né? Bottas na sétima colocação, ó. Alfa Romeo e McLaren brilharam. Alfa Romeo em quinto e em sétimo com Zhou e em sétimo com Bottas. Jovem Alonso na oitava colocação. Sérgio Pérez em nono, né, Pérez? Ô, Pérez, com a sua Red Bull só em nono lugar. Meu Deus do céu. E o Nico Hülkenberg em décimo, que faz milagre, viu? O que esse cara faz milagre com a Haas, não tá escrito que o Hülkenberg faz. E eu queria fazer um comentário antes, né, da gente terminar. Olha só como essa pista da Hungria é rápida. Nas lives que a gente fez, hoje eu fiz uma live pós o quali, né, fiquei emocionado ali para jogar com o Hamilton. Tá aqui no canal do Reaceleração. E ontem a gente fez uma live jogando, fazendo a corrida. E eu comentei, a pista da Hungria é uma pista difícil, uma pista muito rápida. Se você errar um pouquinho, você já perdeu a volta. E esse quali aqui tá para mostrar. Aqui tá a prova disso. Olha só, Hamilton 1:16.609. A diferença pro Hamilton em primeiro e pro décimo colocado é meio segundo, gente. Meio segundo separam o Hamilton do décimo colocado. É muito pouco. E falo mais, a diferença do primeiro pro terceiro colocado, que é o Norris, olha, 3 milésimos pro Verstappen, pro Norris. Não deu 0,1, gente. Não deu 0,1 de diferença entre o primeiro e o terceiro. Só para vocês verem o quão difícil e o quão rápida é essa pista da Hungria. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like para ajudar a gente aqui do Reaceleração a trazer mais pessoas pro nosso mundo da Fórmula 1. E também, se você já confere também, se você tá inscrito, se não tiver inscrito, siga, se inscreva para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!